Boa noite. O crítico literário e poeta Afonso Romano de Santana, lá pelos idos de 1980, publicou um livro com o título de Que País é Este? A pergunta que àquela época serviu ao poeta é a pergunta que fazemos agora. Que país é este, considerando-se suas potencialidades, perspectivas e desafios para o desenvolvimento? Participam do nosso programa o ex-senador da República Saturnino Braga e diretor-presidente do Centro Celso Furtado, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. E você também pode participar enviando perguntas e comentários para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter @opiniãope ou então para a nossa página no Facebook. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui, né? E a gente vai deixar o poeta Afonso Romano de Santana agora de lado para falar de um outro livro, que é esse livro aqui, Brasil, Sociedade em Movimento. Esse livro que é uma publicação do Centro Internacional Celso Furtado. É mais ou menos comemorativo dos 10 anos, porque o Centro fez 10 anos agora em outubro e nós lançamos este livro para, enfim, comemorar e relatar um pouco da presença e da atividade do Centro. É a publicação mais recente do Centro. É a publicação mais recente do Centro. Aí eu vi que o livro tem 7 temas guarda-chuva, né? Sete tópicos que abrigam aí mais ou menos 40 artigos de diversos pesquisadores, professores, autores, apresentação, pós-fácil, enfim. A pergunta é: que desenvolvimento, a partir de que perspectiva vocês quiseram discutir o desenvolvimento, as possibilidades de desenvolvimento no Brasil? Esse é precisamente o objetivo do livro, né? É discutir nos aspectos setoriais, que são vários, mas também no aspecto global, quer dizer, o que é o desenvolvimento e que desenvolvimento os brasileiros querem, né? Uhum. Então tem a definição do Gabriel Kohn, que o desenvolvimento é uma civilização, porque essa ideia, esse conceito de desenvolvimento evoluiu muito, desde que foi lançado no mundo no pós-guerra, no início da segunda metade do século passado. O desenvolvimento era estritamente econômico, era desenvolvimento econômico. Tanto que a grande alavanca brasileira do desenvolvimento, que era o BNDE, foi criado como Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Depois ele foi ganhando, e aí o pensamento de Celso Furtado teve uma influência decisiva. Ele foi ganhando outras dimensões, a dimensão social, a dimensão cultural, que o Celso exaltou muito, e até a dimensão política. Então, o que significa isto para o Brasil, na sua evolução, na sua história, no seu momento, o momento vivido pelo Brasil? Isto é o que nós procuramos, não responder, mas contribuir para continuar a discutir o grande debate sobre o significado. O Gabriel Kohn diz que desenvolvimento é civilização. O Clóvis Cavalcante diz desenvolvimento, mas o que é mais importante, é o PIB ou é a felicidade? Uhum. Faz a referência ao Butão. Enfim, vários outros. O nosso paulista, Labrécia Pereira, enfatiza a questão da indústria. Quer dizer, são vários aspectos que este livro aborda, sempre na perspectiva de procurar definir e discutir o que é o desenvolvimento e qual o desenvolvimento o Brasil e os brasileiros querem, né? O seu artigo discute o desenvolvimento a partir da perspectiva da China. Isso. Antes de dizer alguma coisa sobre o meu artigo, eu acho que o livro ele vem num momento muito oportuno. Acho que não só o Brasil, mas a humanidade
está vivendo um período ainda de muita incerteza. Eu acho que nós tivemos aí mais de 30 anos de neoliberalismo, quer dizer, e esse neoliberalismo gerou problemas por toda parte. Entendo que a pobreza em muitos lugares do mundo e a desigualdade de renda, ela cresceu muito. Isso está bem estudado pelo Stiglitz nos Estados Unidos, pelo Piketty na Europa toda e na periferia. Então, inclusive o livro traz colaborações de autores internacionais, Pierre Salamá, Susan George também, quer dizer, mostrando um pouco, tem autores mexicanos, o Arturo Guilhem, que faz um artigo fantástico sobre a crise mexicana de hoje, aquele massacre contra os estudantes que aconteceu e que até hoje o Estado não respondeu. Então, eu acho que a importância do centro, primeiro, como eixo, é o pensamento de Celso Furtado, que nos acompanha, né, e que nos ilumina, e problematizar o país é esse, que país é esse e para onde a gente quer ir. Eu acho que essa é uma questão. Na minha pequena participação, contribuição ao livro, é uma questão que também considero relevante, que é o caso da China. A China entrou na América Latina com muita força. No Brasil também. No Brasil também, inclusive é um dragão nos trópicos, é o título do artigo, mostrando a importância dessa mudança, que nós éramos, digamos, periféricos aos Estados Unidos e hoje a China é o nosso principal parceiro. Agora, é importante que nesse trade-off que o Brasil tem com a China, e que pode avançar e que é muito oportuno em alguns aspectos, tem problemas também. Por exemplo, a China não entra só no Brasil, a China entra também na América do Sul como um todo. E esse mercado da América do Sul é um mercado extremamente importante para o Brasil. É onde o Brasil coloca as suas manufaturas de maior valor agregado. Então, a China passa a ser um concorrente. É um concorrente, mas também, se o Brasil se colocar mais afirmativamente, o Brasil pode ganhar muito nisso. Eu acho que alguns avanços foram feitos, o Banco dos BRICS e o Banco do Desenvolvimento da Ásia, que a China coordena e que o Brasil está junto. Então, há boas possibilidades, boas perspectivas, mas é necessário que haja uma maior afirmação também das nossas necessidades. Senador, o senhor fez o pós-fácio do livro. E nesse pós-fácio, lá para as tantas, o senhor disse que presenciou 2 grandes momentos mobilizadores em favor do desenvolvimento nacional. Ali na década de 50, nos anos JK, e no governo Lula, que se estabelece aí de 2003 para cá. O que distingue para o senhor esses 2 momentos que o senhor cita? A mobilização política, porque... Mas que aí é comum aos 2. É comum aos 2, quer dizer, a mobilização nacional em favor do desenvolvimento. O JK teve não só a construção de Brasília, que foi um símbolo de país novo que vai se mudar para o Planalto, vai ocupar o seu território e lá das alturas do Planalto vai ganhar outra dimensão, como todo o modelo de industrialização, o programa de metas, agora dos 50 anos em 5, realmente o salto do Brasil foi chegado. E aquilo imantou a população, quer dizer, a população se engajou naquela ânimo do desenvolvimento, né? E depois, agora, ultimamente, a partir do novo século, com o governo Lula, que conclamou a população a um projeto de um novo desenvolvimento, porque aí é que está, o governo JK foi um tremendo salto econômico do país
Entretanto, deixou a desejar no que tange a questão da distribuição da justiça social. Tanto que veio depois o Jango com o programa de reforma de base que deu no golpe. Mas o governo Lula restabeleceu o projeto de um desenvolvimento com distribuição, com justiça social. E isso produziu outra vez uma mobilização política nacional de grande envergadura. E eu acho que esse fator, mobilização política, é decisivo para o êxito do projeto de desenvolvimento. Né? E o que, aliás, também condiz com as últimas posições de Celso Furtado, numa das últimas declarações dele numa reunião da UNCTAD em São Paulo, ele disse, não, o desenvolvimento é fruto da vontade nacional do povo de elevar as condições de vida da... E, quer dizer, a dimensão política, o desenvolvimento que teve, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural, tem também a dimensão política, da mobilização política para o desenvolvimento. Agora, a gente está num momento de muita turbulência, né? Política. Bota turbulência nisso. Todo dia é um susto, né? É verdade. E como é que a gente pode projetar aí uma perspectiva de desenvolvimento até no seu conceito mais amplo, e não no conceito só de crescimento, nesse quadro político que o país está atravessando agora? Bom, Estela, eu entendo como você que essa crise, e toda crise, ela tem os seus picos de crise. Mas o Brasil, eu acredito sempre que o Brasil é muito maior do que a crise. Né? Nós tivemos aí, como o Saturnino colocou, alguns anos do governo Lula e mesmo o primeiro mandato da Dilma, políticas de inserção. O Brasil sempre foi um país muito desigual, uma das maiores desigualdades de renda do mundo, e ainda o é. Nós fizemos, eu acho que a população precisa olhar, quando a gente olha retrospectivamente as estatísticas oficiais do IBGE e tal, quer dizer, nós vemos algumas mudanças extremamente positivas. Eu sou professor universitário há muitos anos e nunca vi tanto aluno que vem, digamos, da base social. Que não são só de classe média. Não é? A universidade recebeu, a Universidade Federal, pública, gratuita e de qualidade, recebeu um grande apoio do governo. Quer dizer, então, foram muitas universidades... E se interiorizou também, o que é muito importante. Né? Não só a contratação de professores, mas também essa interiorização. Não é? Por todo o Brasil, aqui mesmo, a Universidade Federal de Pernambuco foi capaz de abrir uma universidade em Caruaru, não é? Uma outra em Vitória de Santo Antão, em Arco Verde, mas isso pelo Brasil, Foz do Iguaçu, eu trabalhei no projeto de criação da UNILA, né, que é a Universidade da Integração Latino-Americana. Então, isso não é um projeto de resultado imediato, isso é um projeto de longo prazo. Quer dizer, essas universidades vão manter os filhos da classe média e uma capacidade crítica no interior também. Então, eu acho que os programas sociais que foram... Agora, houve percalços no processo também. Não é? Eu diria que nós enfrentamos uma crise internacional muito grande, gerando emprego formal. Isso é uma coisa que o Brasil nunca teve. Não é? Quer dizer, você enfrentar uma crise mundial gerando emprego formal é uma coisa importante. Quer dizer, isso foi feito durante toda a trajetória do governo Lula. A população mais pobre, sobretudo aqueles que vivem de salário mínimo, tiveram aumento real de salário. Veja, Então, é um conjunto de fatores que a gente não pode esquecer. Agora, houve uma crise internacional séria, e essa crise internacional, o petróleo caiu de preço,
a China deixou de nos comprar os produtos, porque diminuiu a potência chinesa de demanda ao Brasil. Então, isso incidiu sobre a nossa economia. Até aqui você falou, trouxe um panorama de um momento muito mais confortável para a vida brasileira. Verdade. Eu vou pedir, depois do intervalo, porque a gente vai ter que fazer o intervalo agora, para vocês trazerem as perspectivas a partir deste momento de instabilidade, sobretudo política. Pois não. O intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre os desafios para o desenvolvimento brasileiro. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje os desafios para o desenvolvimento brasileiro. Participam do nosso programa Saturnino Braga, ex-senador e diretor-presidente do Centro Celso Furtado, e também Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Encerramos o bloco anterior falando das perspectivas para o desenvolvimento brasileiro a partir desse quadro de turbulência política. E você, Marcos, tinha falado aí dos momentos anteriores ao governo Dilma, que foram momentos extremamente confortáveis, né, de crescimento da economia, de pleno emprego. E agora? E aí eu vou pedir a opinião de vocês da seguinte forma. Senador, o senhor foi senador, foi prefeito, foi filiado ao PSB, ao MDB, depois ao PMDB, ao PDT, teve uma incursão também pelo PT. Eu vou pedir a sua análise, considerando a sua vida política, e vou pedir essa análise também para você, Marcos, considerando o cientista político que você é, quer dizer, à luz da ciência política, que momento brasileiro é esse? Vou começar pelo senhor, senador. E sabe, a dimensão principal dessa crise, a meu juízo, é política. Claro que tem, a causação é múltipla. Tem a crise internacional, que evidentemente se bateu sobre o Brasil, especialmente o despencar do preço do petróleo e das matérias-primas que nós exportamos. Isso influiu, evidentemente. Teve consequência de erros cometidos pelo governo, não vamos também esconder isso, essa coisa da desoneração. Mas, sobrepondo-se a tudo isso, então, o Brasil vive, desde a eleição passada, que foi decidida muito de uma forma, com uma margem pequena, que gerou uma instabilidade e uma pressão da oposição derrotada, que gerou, evidentemente, aí eu acho que entram interesses que não são brasileiros, porque o Brasil infringiu algumas regras no setor internacional, aliando-se aos BRICS, né, que isso não é muito bem visto pelo grande capital. Entraram interesses para desestabilizar quer dizer, já desde a campanha presidencial, a pressão política era muito grande para mudar o governo, mudar a orientação do governo. E depois, com a vitória apertada, gerou-se, a meu ver, artificialmente, por cima das motivações que existiam, né, inclusive erros que nós reconhecemos do próprio governo, mas surgiu uma crise gerada artificialmente por interesses que querem mudar a orientação política que vem desde o início do governo Lula. O senhor falou aí em interesses internacionais. A Petrobras estaria entre esses interesses? Claro. Onde é que nasceu, onde é que apareceu? A Lava Jato apareceu em cima da campanha presidencial do ano passado. Quem é que... Todo mundo falava-se muito na coisa da corrupção, mas a gente sabe, por outro lado, que a Petrobras era espionada pela CIA com muito detalhe há muito tempo. De repente, no momento próprio,
adequado, surgiu toda a revelação da corrupção da Petrobras. Inclusive, a presidente Dilma quase deixa de ir aos Estados Unidos se encontrar com Obama por causa da espionagem que era feita aqui. Né? E tudo isso gerou, quer dizer, agora, o que é preciso para abrir a perspectiva do Brasil, retomar, é resolver a crise política. Então, essa coisa tem, agora, eu acho, sabe, chegou o momento, amadureceu, tem esse pedido, demanda do impeachment, então vamos resolver isso. Agora, o Congresso entrar em recesso com o Brasil, um país nessa crise desse tamanho, porque a crise, todo o desarranjo econômico tem as suas razões econômicas, inclusive de fora, mas tem principalmente a questão política, porque enquanto está essa instabilidade, o empresário não investe, o próprio empregado fica dependendo enfim, de circunstâncias para manter o seu emprego. E tudo isso gera um clima de incerteza que é péssimo para o desempenho da economia do país. Né? Marcos. Bem, Stella, eu entendo esse momento como fruto de muitos processos que convergem. Diria que o primeiro processo que converge nisso durante um tempo, e um bom tempo, a América do Sul, ela consegue levar a cabo uma série de mudanças políticas que no meu entender, foram resultantes de 30 anos de regimes muito duros com a população né, da região. Então, é isso que deu a eleição do Lula, é isso que deu a eleição do Chávez, é isso que deu a eleição do Morales, não é? Claro. No Equador, e por aí vai. Não é? Então, esse era foi um movimento que procurou integrar não apenas uma política econômica que fosse capaz de distribuir, mas de ter políticas também sociais mais inclusivas. Isso eu acho que foi um avanço que ninguém na região pode negar. Isso internacionalmente é considerado como um avanço muito grande. E um avanço coordenado em todo o continente. Exatamente. Né? A América do Sul, pelo menos, passou a discutir, por exemplo, o sistema de segurança próprio, avançar para a Unasul, não só o Mercosul, mas a Unasul, a CELAC também, que já é uma coisa ainda mais ambiciosa, os BRICS, como o senador apontou. Então, esse eu acho que é um primeiro conjunto que desagradou as forças internacionais mais conservadoras. Esse é um primeiro momento. Eu acho que no segundo momento vem a crise, por exemplo, no caso do Brasil, e essa crise, como eu já tinha falado inicialmente, ela teve um desenrolar também problemático, que foi as políticas fiscais, onde o governo deixou de recolher sobre automóvel, sobre motocicleta, sobre os produtos brancos, né, de bens duráveis, de consumo, e tudo isso reduziu Para quê que ela fez isso? Para garantir a empregabilidade. Então, isso tem um limite, porque o Estado começa a faltar recurso para poder... Então, não foi um recurso gasto, quer dizer, de uma maneira irresponsável, foi um recurso para garantir a empregabilidade formal. Né? Então, isso deu nessa crise. E veio junto com um processo político muito cerrado. Não é? Eu acho que uma mídia, um controle midiático muito forte no Brasil e eu acho que houve um linchamento público, eu não sou do PT, não, mas houve um linchamento público do partido que está no governo. Não é? E isso, pouco a pouco, foi mudando a opinião pública no país, não é? E essa opinião pública, ela acaba chegando num processo eleitoral muito duro. Não é? Então, rapidamente, as pessoas no Brasil que ganharam, por exemplo,
Nós, no Brasil, não fazíamos política habitacional desde os anos 80, quando o BNH foi fechado. E aí o governo abriu Minha Casa Minha Vida, quer dizer, começou a construir para... eu acho que alguns gastos, para mim, foram iníquos. Por exemplo, essa coisa de Copa do Mundo, gastar muito dinheiro com ginásios. Aqui mesmo nós temos um que é um elefante branco. Isso está errado, no meu juízo, dada a premência de tantas necessidades. Bom, agora a gente tem que pensar para frente. O que eu acho mais grave disso tudo é a oposição não aceitar que foi derrotada, porque isso implica num aumento do processo de instabilidade, não apenas no Brasil, mas na região como um todo, porque o Brasil é o país-chave nesse continente. Então, veja bem, a presidente Kirchner, ela perdeu a eleição porque o candidato dela, o Scioli, foi derrotado. E foi derrotado muito apertado. Mas eles não foram para dizer que foram derrotados ou que houve processo de corrupção e tal. Não é? Outra coisa que me preocupa muito, e aí eu concordo novamente com o senador, é que essa justiça que está sendo colocada, quer dizer, a corrupção, quer dizer, que é uma coisa muito antiga no Brasil, quer dizer, é importante dizer que Fernando Henrique Cardoso teve o segundo mandato, isso é comprovado, não é? De uma maneira espúria, mas foi, não é? E nada disso, o candidato que disputou contra Dilma teve, não é? Uma série de problemas em seu governo em Minas Gerais, Aécio Neves, nada disso é colocado em pauta, quer dizer, então, que tem que se combater a corrupção, eu não tenho dúvida, isso é fundamental, mas que não pode ser unívoca, não pode ser olhar só para um lugar. Não é? Eu acho que isso tem que ser... E diria mais, eu acho que quebrar a estabilidade democrática é uma coisa muito séria, porque qual é a crença que o cidadão, o eleitor, vai ter de que amanhã outro processo imediatamente não provoque uma medida dessa natureza? Porque contra a presidente não encontraram nada. E diria mais ainda, se não, quantos processos, né, sobre lesa poder público foram abertos no governo Fernando Henrique Cardoso? A carta dos governadores, acho que são 15 governadores, 16 governadores. 16 com o Distrito Federal. Isso. Se colocando contra o impeachment, na avaliação do senhor, é uma peça política estratégica? Tem força? Tem muita importância. Os governadores são representativos, né, da liderança política dos estados. É claro que tem. E agora, eu acho importante que isso se resolva, porque ficar dando continuidade, né, uma crise sobre a outra, sobrepondo, parece que todo dia a gente tem uma notícia nova que quase derruba a gente da cadeira. Meu Deus, e é evidente que isso me parece, porque, Estela, a gente que ser velho tem muitas vantagens. Eu vi isso já antes, né? Eu me lembro que no tempo o João Goulart, o Jango Goulart, saiu com a pecha de incompetente, porque tudo dava errado. Mas por que tudo dava errado? Ele tentava, né, chamava as pessoas mais competentes, chamou Celso Furtado, chamou Santiago Dantas, Tancredo Neves, Walter Moreira Salles, o Zé Hermílio de Moraes. Ele procurava e tudo que ele fazia dava errado, dava errado. Quer dizer, alguma coisa estava armada para que desse errado, para que ele fosse derrubado. Quer dizer, eu já passei, eu já vi isso. Quer dizer, é alguma coisa de artificial que aproveita, assim, erros que são cometidos, mas que joga esses erros lá para os ares e esconde os outros erros e valoriza esse. Sabe, eu já vi isso e isso me incomoda tremendamente. Acho que tem um caráter, o Brasil tem uma natureza ainda muito conservadora. Não é? Acho que, por exemplo, todo o nosso processo de reforma agrária nunca andou nesse país. Esse foi um dos motivos do golpe de 64, não é? Quando aqui em Pernambuco, as ligas camponesas e tal. Então,
nós não podemos avançar como país se essa base da população brasileira não melhorar. E para melhorar, não adianta crescimento, só crescimento econômico. O Brasil cresceu economicamente tremendamente. Dos anos 55 até, não? Claro. Até Juscelino Kubitschek, 59, 60. E depois teve crescimento até... significativo na ditadura militar? Teve também, até o Geisel, teve crescimento, mas né? foi um crescimento conservador. Eu vou lhe interromper, porque vou precisar fazer mais um intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho. O intervalo da gente, você sabe, é curto, ainda dá tempo de você participar do programa, enviando perguntas e comentários para o telefone 21 26 79 58, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, então para nossas redes sociais, Twitter e Facebook. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso programa discute hoje os desafios para o desenvolvimento brasileiro. Participam Saturnino Braga, ex-senador, ex-prefeito do Rio de Janeiro, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado. E também Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou abrir esse bloco voltando aqui um pouquinho para o livro, aí a gente vai retomando as outras questões. Aí vou voltar, senador, para o seu prefácio. Se não me falha a memória, o senhor fala um pouco, considera a pluralidade dos artigos que estão aqui contidos no livro e que não necessariamente o senhor se aproxima de todos eles, ou se aproxima mais de uns do que de outros. E aí, voltando também para esse panorama atual que a gente estava discutindo, quais são os artigos que estão aqui dentro que o senhor acha mais reveladores, que contextualizam melhor essas dificuldades brasileiras, esses desafios brasileiros e essa perspectiva para o desenvolvimento? Sabe, Stella, o Centro Celso Furtado, ele se ocupa da questão da grande indagação do desenvolvimento, o que é o desenvolvimento e como se processa o desenvolvimento. Então, é claro que eu vi com mais interesse aqueles artigos que cuidam especificamente do desenvolvimento. Eu citei o do Gabriel Kohn, o do Clóvis Cavalcante e o do Bresser Pereira, como o meu próprio pós-fácil que cuida disso. Quer dizer, isso não quer dizer que os outros artigos que são mais específicos ou setorializados, não, na seu conjunto, também não tenham importância grandiosa, porque o que nós queríamos era isso mesmo, era produzir um livro que falasse do desenvolvimento como um todo e falasse das particularidades importantes e decisivas dentro desse processo, como é o caso, por exemplo, do exemplo chinês. Então, eu acho que, quer dizer, é claro que se você me faz essa pergunta, eu vou responder, eu citei esses 3 artigos porque falam do desenvolvimento, mas todos, eu acho que todos, a questão urbana, que é muito bem abordada aí pela Maricato, e a questão, enfim, social das desigualdades, que é muito bem tratada também pela Helena, eu acho que isso tudo compõe o que nós queríamos, que era produzir uma visão das questões importantes para o desenvolvimento brasileiro neste momento. Claro que faltou aí a questão política, mas porque é difícil, porque a gente abordar a questão política sem assumir uma certa posição política é difícil. E assumir uma posição política, o centro não pode assumir. O centro tem uma posição desenvolvimentista, mas não pode ter uma posição partidária. E você discutir a questão política sem assumir um lado partidário também é complicado.
Você queria falar de um outro livro. É o seguinte, a questão do desenvolvimento é uma questão que ela surge com muita intensidade, sobretudo depois do pós-guerra. Não é? E vários autores importantes, para além de Celso, Richman, há uma grande Gunnar Myrdal, grandes pensadores que trataram disso, e trataram pelo lado correto, ao meu juízo, que não adianta só crescimento econômico, que é necessário olhar para as capacidades das pessoas e do bem-estar da maioria da população, sobretudo. Quer dizer, os chineses, inclusive, até no pensamento de Confúcio, né, que é importante para a gente entender o que acontece na China, diz que é necessário, em primeiro lugar, mesmo num regime imperial, se esse regime imperial não distribuir renda, não tentar realizar o que o povo está querendo, ele naturalmente perde o seu poder divino. Um pensador que não é nenhum subversivo, que é o Amartya Sen, que é um liberal, ele está com um livro novo na praça, já tem um ano, discutindo sobre o crescimento indiano, que se falou tanto na imprensa, sobretudo na imprensa liberal, onde ele diz o seguinte: glória da Índia, quer dizer, o crescimento na Índia, ele mostra indicadores muito sérios de que não houve distribuição de renda e que esse crescimento da Índia é problemático. E o mesmo, trazendo essa reflexão para o Brasil, eu acho que nós avançamos bastante, foi o que eu procurei mostrar aqui em alguns aspectos, tem outros importantes. Né? Por exemplo, a energia eólica, a energia solar que o Brasil já tem, sobretudo eólico aqui no Nordeste, importante, no Rio Grande do Sul também. O enfrentamento do problema urbano, que é uma dificuldade, sobretudo para o trabalhador que sai, que tem já uma jornada de 8 horas e tem que passar mais 3 horas no ônibus. Por quê? Porque durante muitos anos os investimentos na infraestrutura urbana foram represados. Então, eu entendo que a gente precisa começar a pensar no Brasil do futuro. Quais são as possibilidades? Esse Brasil do futuro não é um futuro daqui a 30 anos, ele precisa ser pensado agora. A gente precisa ter um projeto do que nós queremos. A China tem um projeto de desenvolvimento, cuidando da sua população. Então, não adianta só crescer sem distribuir, sem tentar atender aquilo que a população, quer dizer, alimento barato. Como é que a gente vai ter alimento barato se só quem produz alimentos no Brasil são as grandes corporações que exportam os alimentos? E a terra, para pequena e média produção, ela é muito exígua. Então, tem um problema agrário aí, uma questão agrária importante para resolver. Nós não vamos resolver o problema do Brasil a toque de caixa. Eu acho que isso é um projeto. Educação, na universidade foi feito muita coisa, mas e o ensino primário? Será que o ensino primário ele tem a qualidade? Nós sabemos que não. Os professores primários também não recebem o devido. Então, são problemas assim importantes que a gente precisa resolver. Eu quero abrir um parêntesezinho só para trazer aqui a pergunta que a produção me passou, que chegou por telefone de Luciano Moraes, das Graças. Ele quer saber onde é que o livro... Aí eu vou aproveitar e vou mostrar o livro aqui de novo. Onde é que o livro pode ser encontrado? Eu acho que na cultura, é da editora Paz e Terra, que é uma editora bastante conhecida no Brasil. Era a editora do Celso Furtado, todos os livros do Celso Furtado são da Paz e Terra. Né? Então, na cultura, eu creio que na Saraiva também se encontra. É um lançamento nacional, né? É um lançamento nacional, claro. E vai ser lançado também internacionalmente? Vai ter um lançamento em Lisboa, acho que na próxima semana, e depois em Paris. Olha aí, que maravilha. A gente estava falamos do livro, falamos do desenvolvimento, falamos do Centro Celso Furtado para políticas do desenvolvimento. Aí a minha pergunta agora é a seguinte: Celso Furtado é um pensador já reabilitado? Ele está, por exemplo, na academia, as universidades, os cursos de economia trabalham com o pensamento de Celso Furtado?
Boa pergunta, Estela. Não, eu acho que eu acho que sim, mas o Marco está muito mais ligado ao meio universitário. Eu acho que Celso Furtado é muito mais do que um economista, e ele teve a coragem... Aliás, você colocou muito bem, Celso Furtado é o grande pensador do Brasil do século XX, da segunda metade do século XX. Ele teve a coragem de dizer que a economia era uma disciplina auxiliar da política. Quer dizer, um economista com a dimensão dele dizer uma coisa dessa. Então, eu posso fazer um... Olha, eu acho que o Celso Furtado era um brasileiro para ter ganho, sim, o Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel da Paz, porque a obra dele, a densidade, a importância da obra dele, reconhecida internacionalmente, justificaria. Não levou porque ainda existe no primeiro mundo um preconceito contra o Brasil, que não é um país sério, é um país do carnaval. A formação econômica do Brasil está traduzido para o coreano, é uma obra está traduzido para o Nobel, japonês, para o inglês, para a maioria das línguas, a formação econômica do Brasil está presente. Agora, você fez uma pergunta importante. Eu acho que os rumos que a economia, sobretudo a economia monetarista, a economia quantitativa, ela está dominando os centros acadêmicos de economia. No Brasil, nós temos algumas universidades onde o pensamento da economia política ainda existe, mas o mainstream da economia hoje basicamente é quantitativo e é pela modelagem. E acham que Celso Furtado é história, que isso já passou. Eu acho que eles estão redondamente equivocados, porque Celso Furtado é um pensador não só da história brasileira, é um pensador da cultura brasileira, né? E ele tem alguns trabalhos fundamentais onde ele pergunta ao brasileiro que somos, né? Chamando para as grandes questões do país, que nós ainda não resolvemos. O lançamento do livro no Recife já foi ou será? Será. Amanhã? Hora e local? Às 19 horas, na Faculdade de Direito. E daqui já tem algum outro lançamento agendado? Tem em São Paulo, nós já fizemos até um de São Paulo, mas vamos fazer agora na Universidade do ABC, que é a periferia de São Paulo, vamos fazer lá. E temos que fazer ainda em Brasília, que nós não fizemos em Curitiba, fizemos na Bahia, mas não fizemos ainda em Brasília, vamos fazer. O tempo da gente acabou. Muito obrigado. Mais uma vez. Sucesso aí nessa trajetória aí de lançamento do livro, o trabalho à frente do centro, Celso Furtado. Obrigada, viu? Obrigado, eu sei que você Estela. vem de longe para poder estar aqui. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigado a você. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.